Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. E no anoitecer vou descansar, vou me reencontrar. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol. E no anoitecer vou descansar, vou me reencontrar. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Pam, pararam, pam, pam. Pam, pam! Quem fazia isso era o Silvio Santos, lembra? Começando agora mais um Alvorada aqui na nossa querida Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Um grande abraço, obrigado pela sua companhia e pela sua linda audiência. Quero agradecer também às técnicas e técnicos que estão nos bastidores, trabalhando para chegar esse programa aí, não é? 24 horas por dia. Eu disse que aqui é o Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, Toninho Ciardulo, que você acabou de ouvir, né, Toninho? Olá! Olá, querido Nando, meu amigo, meu irmão e amigo. Obrigado assim pela possibilidade de estarmos juntos, né? Eu ia falar propósito, misturei com possibilidade. Mas por quê? Porque eu vou falar um pouquinho de propósito hoje, né, Nando? Veio junto com isso daí. E bom dia a todos que estão nos vendo e nos ouvindo. É um prazer estarmos juntos. Vamos em frente. É isso aí, o Toninho sempre abraçado com seu violão, né? Ele que é musicoterapeuta. E antes de a gente prosseguir aqui com o tema de hoje, que vai ser histórias, né, ou história do cotidiano, uma história do cotidiano, nós queremos falar que se você quiser assistir ou ouvir esse programa, né, você pode ir lá no YouTube, na busca do YouTube, e colocar Portal Mundo Maior. Aí vai aparecer um logotipo lá do Portal Mundo Maior, clica no logotipo e vai embaixo em playlist, clica em playlist, vai lá passando o dedinho e você vai encontrar o Alvorada, tá bom? Muito bem, então falamos aqui, né, falar sobre na história, não é, do cotidiano, uma história que o Toninho vai contar para nós e nós vamos fazer reflexões, vamos comentar, né, e vamos todos aí acompanhar o Toninho. Conta aí para nós, Toninho, já estamos curiosos. Estar curioso já é uma coisa boa, né? Eu acredito, Nando, que quando a gente nasce, aquela vontade de sair da barriga da mãe e vir para o mundo demonstra um pouco da nossa curiosidade, né? De saber o que tem lá fora, de saber o que nós vamos fazer aqui, né? E você imagina o seguinte, que durante o nosso processo reencarnatório, nós perdemos a maior parte das lembranças de vidas passadas, né? E a curiosidade é uma coisa que nos movimenta. É importante ser curioso. As grandes invenções vieram de curiosidades, né? De pensamentos que vieram. Como é que a gente pode fazer isso, né? A necessidade, dizem que a necessidade é a mãe das invenções. Veio uma necessidade, você formulou alguma coisa. Mas a história é uma história bem interessante, é curtinha. Vamos prestar bastante atenção nos detalhes, assim, ó. Tinha um senhor de uma certa idade, né? Ele foi até o médico e falou para o médico assim: doutor, eu desconfio que minha mulher está ficando surda. Talvez muitas pessoas já tenham ouvido essa história, mas a gente vai colocar um enfoque diferente nela, né? Eu acho que ela está ficando surda. Aí o médico falou assim: tá, o que o senhor quer? O senhor não tem algum método para eu saber se ela está ficando surda mesmo ou não? O médico falou para ele, né? Ele falou assim: não, se eu falar para ela que ela está ficando surda, ela vai ficar brava. Olha só que interessante, isso é já um grande detalhe. Se eu falar que ela está ficando surda, ela vai ficar brava.
Bom, o médico falou assim, então tá bom, o senhor vai fazer assim, 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 assado. Bom, ele foi para casa, abriu a porta lá da sala, né? Quando abriu a porta da sala, é, ele falou assim, bem! Ela não respondeu, ele marcou lá, num caderninho, 20 metros ela não ouve. Tá. Entrou naquele corredor comprido que vai da sala, né, para a cozinha, né? Ali ele gritou de novo, bem! Ela não respondeu. Ele falou, bom, 15 metros ela também não ouve. No meio do corredor, ele falou de novo, bem! Ela não respondeu, ele marcou, bom, 10 metros ela também não ouve. Chegou na porta da cozinha, ela estava na cozinha, ele falou assim, bem! Ela disse, já respondi 3 vezes, você não ouviu? Essa que é a sacada. É, E aí vamos pegar só a primeira coisa, Nando. Ó, interessante, né? A gente acha sempre que as coisas que acontecem são para o outro. Que o outro é que é o surdo. Eu vejo muita gente que vai nas casas espíritas, ou vê um filme, ou vê um livro, e pensa assim, nossa, esse livro aqui é para fulano. Eu queria tanto que minha mãe, na palestra na casa espírita, por exemplo, né? Queria que minha irmã tivesse aqui para assistir essa palestra. Essa palestra é muito boa para ela. Não. Se você está lá, isso é tudo para você. Se você deixar de ser surdo, talvez, simbolicamente, filosoficamente, você vai ajudar outra pessoa também. Né? Mas é para você. Se você está ali, é para você isso. Né? Aproveita o máximo essa coisa. Mas tem aquele detalhe que eu falei, né, Nando? Ele falou assim para o médico falou assim, por que o senhor não traz a sua esposa aqui? Ele falou assim, não, se eu falar que ela está ficando surda, ela pode ficar brava. Ou seja, será que a gente, quando descobrem alguma fragilidade, essa palavra fragilidade é muito legal, né, Nando? Tenho usado muito ela, porque antigamente a gente falava defeito, o meu defeito. Ou então a minha imperfeição. Não, não é nem defeito nem imperfeição. É uma fragilidade que eu tenho ainda, de não saber fazer diferente. Quando alguém descobre uma fragilidade minha, será que eu fico bravo? Agora, por que eu fico bravo quando descobrem uma fragilidade minha? Será que é o meu orgulho? Né? Que de alguma maneira, é, tocado por esse orgulho, eu não admito as minhas fragilidades. E aí eu vou falar que sempre a responsabilidade é do outro. O outro é que é surdo. Né? E é em cima disso, e aí nós vamos abrindo para uma série de comentários que eu acho muito interessantes, porque nós todos, no dia a dia, nós ouvimos muitas histórias assim. E aí depois eu vou lembrar algumas. Mas é bem legal, não é, Nando? A história do velhinho que era surdo e pensou que a mulher é que estava ficando surda. fica mais fácil, né? A gente olhar e isso é até uma transferência que ele fez, né? Ele acabou transferindo uma coisa que estava com ele, né? E não com ela, no caso dessa história. E às vezes a gente faz isso. A gente debita na conta do outro, a gente aponta, né, para o outro, se esquece que tem outros, né, aponta o dedo, um dedo para a pessoa e outros estão voltados para nós. Então a gente tem que tomar esse devido cuidado de não estar, muitas vezes, o, o que a gente vê no outro, muitas vezes é o nosso reflexo, né? E aí a gente está apontando para quem? Para nós mesmos. Nesse caso, a gente tem algum dissabor ou tem alguma coisa que precisa ser resolvida, tem essa questão de contratransferência, né? A gente está fazendo essa contratransferência, porque é mais fácil, né? A gente poder se livrar, até que psicologicamente, de uma coisa que é nossa, né? Que precisa ser resolvido por nós e não apontar para a outra pessoa. Então, é bom examinar primeiro se aquilo que nos incomoda no outro não é algo que está em nós e não no outro. Né? Que o Toninho pode falar muito bem, que o Toninho sabe bem desse assunto, que é a questão da sombra, né, Toninho? E você também, né, Nando? A gente vive trabalhando essa questão da sombra, você como psicólogo, eu como musicoterapeuta, né?
E aí você fala assim, mas onde que está isso no Evangelho? Nós já falamos aqui também sobre isso. Jesus disse assim, olha o cisco no olho do teu irmão, em seguida olha a trave no teu olho. Interessante, Nando, que ele não fala assim, para de olhar o cisco no olho do teu irmão. Ele não fala para você parar. Tá tudo bem, olhou. O que é o cisco? É a imperfeição no outro. A fragilidade, né? Falei imperfeição de propósito, a fragilidade no outro. Ah, fulano tem uma imperfeição. Ele mente, ele é mentiroso. Aí depois ele fala assim, mas olha a trave no seu olho. Ou seja, você também não faz isso? E eu vou querer mudar o outro, né? Quando eu vejo que o outro mente e eu ainda minto também, Nando, eu trato essa relação com compaixão, não com espírito de superioridade. Ele é surdo, ele é mentiroso. Não, eu ainda também sou surdo. E nós somos surdos ainda, Nando. Vou falar claramente. A maior parte de nós ainda é surdo há 2000 anos de evangelho. O doutor Bezerra de Menezes fala assim que são 2000 anos de evangelho de Jesus e a colheita é muito pouca. E eu posso falar isso para todo mundo? Posso falar para todo mundo, mas para quem que eu tenho que falar mais? Para mim. Porque eu posso falar assim, pessoal, não usa o evangelho, não usa o evangelho. Aí a gente lembra de Jesus falando com Pedro, né? Pedro chegou para Jesus e falou assim, mas mestre, o senhor tem ensinado, 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 e as pessoas não lhe seguem os princípios exaltados no seu evangelho. E Jesus chega para ele e fala assim, que te importa? Segue-me tu. Ou seja, é para você. Vamos lembrar o Chico Xavier, nosso querido Chico Xavier. O Chico Xavier, num dos momentos assim de muita angústia, né? Ele estava triste por causa das coisas que o Chico, o pessoal acha que a vida, o Chico teve muitos desafios, né? Doenças, dissabores psicológicos, relacionamentos que fraudaram ele, né? Que várias histórias, né? E um dia ele estava triste, o Emmanuel falou para o Emmanuel, né? Emmanuel, você não tem nada para me dar, uma leitura para me animar? Uma leitura para me animar? O Emmanuel falou assim, mas tudo que você escreve é para você. Aí o Chico falou assim, tá bom, né? Então eu vou ler mais os meus livros, né? Ou seja, não é ler, é colocar em prática, né, Nando? Ou seja, a obra do Chico foi para ele. Mas eu queria depois falar uma coisa bem interessante, Nando, que é o seguinte, na leitura que eu tenho, eu acho que é bem interessante, todas as histórias, de alguma maneira, têm a ver comigo. Todas as histórias. Só que a gente tem que fazer esse trabalho da sombra, que o Nando bem falou, que é olhar para o outro, depois olhar para você ver se você não tem algo semelhante, né? E depois vou contar outro caso legal, que eu ando por aí, eu escuto as pessoas falando, eu falo assim, poxa, mas que coisa horrível. Aí eu falo assim, não, mas isso serve para mim também, né? Então isso se tornou para mim um propósito. Ouvir as pessoas, ouvir as histórias, e um dos propósitos é trazer para mim. Por quê? Eu sei que esse propósito de ouvir essas coisas e trazer para mim vão fazer parte do meu processo evolutivo, Nando. Ou seja, eu vou me libertar das sombras que eu trago dentro de mim, né? E parar de projetar para fora, como você falou, e parar de odiar para fora. Porque, inclusive, quando eu odeio para fora, no fundo, eu estou odiando para mim também. Não tem, né? Então é isso, Nando. É por aí, acho, né? É porque, Toniel, é uma mão de duas vias, assim, é uma estrada de duas vias, né? São duas, uma mão para ir e outra para voltar. Então não adianta a gente querer só estar dentro dos nossos passos, achando que são os mais corretos, certos, e a gente não respeitar o outro. Então, quando a gente desrespeita o outro, a gente está se desrespeitando também. Então, a gente tem que ter precaução, né, de olhar para o sinal dessa estrada de duas mãos, né, e respeitar, né, aquele sinaleiro, aquela sinal, aquela placa que está nos indicando por onde a gente deve ir, né? A gente não deve tomar a faixa do outro, porque também de lá a gente pode vir, a gente pode ir e vir nessa estrada, nesse caminho. Então a gente não pode tomar o espaço do outro. Quando a gente aponta para o outro e critica de forma errônea e condena de forma errônea, a gente está tomando o espaço do outro, né?
e não está olhando que está sob os nossos ombros também tudo aquilo que a gente faz em relação ao outro. Se não for o bem, vai pesar, né? Vai ser algo que vai nos deixar, né, com uma carga nessa estrada. Não adianta você colocar uma carga num caminhão que ele não tem capacidade para levar toda essa carga. O que que vai acontecer? Vai quebrar, vai parar na estrada. E assim pode acontecer com a gente, quando a gente começa a receber dores, sofrimentos, dificuldades. Será que não foi essa carga que a gente foi colocando? Quando a gente deseja, quando a gente envia, quando a gente aponta, quando a gente critica, quando a gente condena, ela vem para nossa como um peso que chega um momento que a gente não consegue carregar e as coisas precisam mudar, né? Toninho, conta aí essa história aí. Eu estou curioso por essa nova história aí. É assim, Nando, ele vai falar um pouquinho de uma pessoa que algumas pessoas conhecem, que é o Paramahansa Yogananda. Yogananda foi um mestre yogi, né, que veio para o Ocidente. Interessante, né, Nando, que quando o Chico começou a falar, escrever aqui sobre as cidades espirituais, como o nosso lar, o Yogananda falava alguma coisa desse sentido lá também, lá na Índia. Mas o Yogananda era um camarada muito espiritualizado, né? E ele veio para o Ocidente, difundir a yoga, esse yoga que não é yoga só do corpo, mas é essa união com Deus, realmente, né? Essa união com Deus. E o Paramahansa tem uma coisa, um dos livros que eu li dele, ele fala uma coisa muito interessante, que acho que muda totalmente nossa visão de mundo. Não? Ele fala assim, ó, que Deus do impessoal se fez pessoal. Do subjetivo se fez concreto. Ou seja, ó, tudo que existe ao meu redor é Deus. Opa! Quer dizer que se tudo é Deus, eu sou o centro do universo? Sou. Sou eu e Deus. Opa! Mas o Nando também é o centro do universo, porque é ele e Deus. Né? O Roberto Carlos é o centro do universo. Sim, é ele e Deus. O Milton Nascimento é o centro do universo. Sim, é ele e Deus. Aquela pessoa que está na rua desamparada é o centro do universo. É ele e Deus. Aí você fala, mas que coisa, né? Porque assim, ó, quer dizer que sou eu e Deus. E eu fico pensando assim, como é que eu tenho tratado Deus? Que é tudo que está em minha volta. E se sou eu o centro do universo, tudo o que acontece, Nando, de alguma maneira colabora, corrobora para a minha evolução. Então as coisas que eu escuto, as histórias que eu escuto, tudo isso, de alguma maneira, é para me ajudar. Ah, mas tem história que me incomoda. Oba! Incomodou? Vai olhar por que incomoda. Ah, esse dia eu estava com um amigo aqui, né? Ele falou assim, cara, sabe esses caras que passa com esse som super alto? Poxa vida, é só esse som, aquele som que estourando, tal, não sei o quê, né? Eu falei assim, sei. O que você acha? Eu falei assim, ah, também não gosto disso. Ele falou assim, eu tenho vontade de enforcar esses caras. Opa, esse exagero no sentimento em relação a algum fato denota alguma coisa. É uma sombra. Porque às vezes você não gosta da coisa. Ó, tá certo ficar com o som alto? Não. Mas quando o cara tem vontade de enforcar o fulano, aí você fala assim, vamos fazer um exercício da sombra. Vamos ver, tá bom, assim, o que você faz semelhante a isso. Eu sei que você não tem um carro que tem um alto-falante potente, mas será que em algum lugar você, por exemplo, um exemplo simples, será que você fala alto? Mais alto do que o necessário? Será que você, de alguma maneira, fala de uma maneira agressiva? Será que você divulga coisas na internet que de alguma maneira distorcem tudo que está aí, né? E aí eu vou lembrar, por exemplo, de Jesus de novo. No livro, acho que é Jesus no Lar, do Neo Lúcio, né? Neo Lúcio com Jesus, parceiro bom, né? Tem umas passagens que o Neo Lúcio fala que é assim, ó, que Jesus fala sobre a gentileza. E Jesus fala assim, tudo bem que a gente faça uma crítica a alguém. Não a alguém diretamente, mas eu acho que a atitude de alguém. A atitude que tem que ser condenada, não
condenar o pecado, não o pecador. E ele fala assim, ó, tudo bem, a gente pode fazer uma crítica, mas o André Luiz, por exemplo, fala assim, ó, uma planta precisa de água, mas não precisa de água fervendo. Olha a voz alta, é o exagero, né? É fora da hora, não sei o quê. E Jesus falou aqui, ó, tudo bem, você faz uma crítica, mas faça crítica com espírito de elevação, dando ao outro segundo sua necessidade e merecimento. Olha só que Jesus é maravilhoso, rapaz. Ó, será que ele necessita de uma pancada? Não, de repente eu vou falar de uma maneira mais correta, numa hora melhor, fazendo com o espírito de elevação. E normalmente quando a gente faz uma crítica, a gente faz com o espírito de rebaixar. Olha, meu amigo, pô, tenho vontade de matar esse cara com esse som alto. É para baixar. Entendeu? Agora, nós temos que aprender muito ainda, né, Nando? Com o Evangelho de Jesus. Que é isso aí. Não é para o outro, é para mim. Eu que sou surdo. Com as palavras, né, Toninho, elas têm força, né? É incrível. Você colocar uma palavra que surgiu lá, nasceu do pensamento, e, e a maneira que você também usa essa palavra, porque ela pode causar alguma coisa, né? E a gente sabe que causa, né? Porque a gente percebe que tem pessoas que usam a palavra para justamente rebaixar, né? Como você está colocando, para deixar a pessoa down, para fazer com que a pessoa passe a fazer comparativos, a se comparar com o outro, e aí diminui a pessoa. Quando a gente só olha para esse campo, se a gente olhar para o campo de boas coisas que existem em cada ser, já a partir do momento que a gente é filho de Deus, que nós temos a essência divina em nós, que nós temos a oportunidade de estarmos num planeta aqui em processo evolutivo, crescimento, de alguma forma dando um passo à frente na evolução, é são coisas boas que a gente tem que enaltecer. Na hora que a gente estiver em contato com alguém, em vez, muitas vezes, de ficar apontando só defeitos, até defeitos que não existem na pessoa, mas aí, a partir desse momento, ela começa a acreditar que tem, né? E muitas vezes entra no processo realmente da autoestima baixa. Então, o que que a gente precisa fazer? Enaltecer, quando a gente está diante de um ser humano do qual nós também somos e pertencemos a esse reino, né, humano, a gente precisa olhar com outro olhar, não o olhar que muitas vezes pode estar distorcido, esse olhar ele está com uma intenção errônea. Então, a gente precisa mudar essa lente e perceber que as pessoas, que aqueles que estão à nossa volta, têm sempre alguma coisa, basta a gente ter o olhar apurado, algo bom, algo que esse espírito também tem valor, como nós temos valor. A gente não pode desvalorizar o outro, porque a gente também entra nessa faixa. Quanto mais a gente acentua nessa faixa, né, infeliz, mais infelizes nós nos tornamos. Se a gente se conecta com essa energia, que é uma energia pesada, é uma energia de infelicidade, a gente se conecta com isso também, né? A pessoa que só maldiz, ela está ligada ao mal, ao maldizer. Ela também irá sofrer, né? Ao proferir alguma coisa para outra pessoa de forma errônea, a gente está errando para nós, conosco mesmos. Estão colocando espinhos no nosso caminho, né? A gente atira um dardo e recebe uma flecha. A gente tem que tomar devido cuidado com isso, né, Tony? Sim, Nando, hoje a questão da neurociência mostra isso, né? Você vê assim, quando esse meu amigo fala assim, eu tenho ódio, eu tenho vontade de enforcar esse cara com esse som. Ele fala isso com que tipo de sentimento? A gente sempre recorda isso, porque é importante a gente marcar isso, Nando. Quando ele faz com sentimento de ódio. E se ele tem uma vontade de enforcar a pessoa, ele já criou o quê? Já gerou adrenalina dentro dele, cara. Aí ele vai ter que ser substâncias que vão vir para equilibrar essa adrenalina. Ou seja, ele está se envenenando.
Esse dardo, Nando, é exatamente isso. A flecha que você recebe é de dentro para fora, cara. Não é nem... O universo, é claro que o universo é uma caixa de ressonância. Se eu jogo uma bola amarela na parede, ela vai voltar para mim. Mas fora o que vem do universo, que são as energias sutis que estão em volta de nós temos esse dardo que é de dentro para fora, que é um veneno, né? E quando a gente faz isso, Nando, a gente está de alguma maneira se envenenando. Hoje eu mandei até alguma coisa para você que fala um pouquinho sobre isso, né? A intolerância, Nando, a intolerância é um veneno. O abraço verdadeiro tem efeito curativo, o abraço verdadeiro. Porque até as coisas que a gente faz com segundas intenções, Nando, eles não são aproveitados. Agora, por que que o abraço verdadeiro ele é curativo? Porque quando eu abraço alguém que eu e acolho essa pessoa no meu coração, porque quando eu abraço, olha, Nando, tá cardíaco com cardíaco, eu abraço e me entrego a essa pessoa do jeito que eu estou. Eu não estou nem julgando a pessoa, nem estou esquecendo, me julgando em relação à pessoa. É a mesma coisa. Vou dar um exemplo. Como posso me julgar? Por exemplo, vou abraçar o Chico Xavier. Eu abraço o Chico Xavier e falo assim, nossa, eu sou tão pequenininho perto do Chico. Não, eu tenho minhas qualidades. Né? Chico, eu sou assim, estou assim. Abraço o Chico Xavier. Estou dando um exemplo. Todo mundo quer abraçar o Chico Xavier. Mas abraçar um mendigo no meio da rua ninguém quer. Né? Então, assim, quando eu abraço essa pessoa, né, isso verdadeiramente gera a famosa dopamina, que me dá o quê? Prazer de viver, né? Nando, olha, eu vou falar, eu não sou bonzinho, não, eu não sou hipócrita, mas eu lembro de um dia aí que eu estava parado ali no centro da cidade, né? E chegou um rapaz, né? Eu estava olhando, ele olhou para mim e falou assim, você está preocupado com alguma coisa, né? Eu falei para ele assim, eu tô, como é que você sabe, né? Ele falou assim, a sua aparência. E era um mendigo, cara, um desses mendigos de rua, né? E ele falou assim, posso fazer uma oração para você? Eu falei, claro. Aí eu parei assim no meio da rua, né? Meio desconfiado, né? Porque ele falou assim, esse cara vai fazer alguma coisa, será? Ele pôs a mão assim na minha cabeça e fez uma oração, né? Aí eu olhei para ele assim, ele falou assim, eu falei, qual é o seu nome? Ele falou assim, João, né, João? Aí eu falei assim, posso dar um abraço em você? Ele falou assim, claro. Aí eu abracei ele. Mas ele estava todo sujo, Nando. Estava todo sujo. É claro que eu pensei, será que eu abracei? Mas quando eu abracei, eu falei assim, não importa. Estou abraçando a essência dele, aquela coisa. E o cara, eu saí dali, parece que renovado com o abraço dele, com aquela oração que ele fez, né? Eu aceitei ele, aparentemente, com a sujeira do corpo dele. Mas a sujeira do corpo é uma. E nós temos a nossa sujeira na alma. Às vezes é mais fácil abraçar um cara que está sujo do corpo do que abraçar um cara que está sujo na alma. Que é aquela pessoa que às vezes nos agride, que é a pessoa que faz fofoca, a pessoa orgulhosa, que é tão orgulhosa como eu ainda sou, né? Que é o exercício da sombra, né? E é assim, Nando, eu acho que a gente passa pelo sermão da montanha, né? Bem-aventurados os simples e humildes, os mansos, os pacíficos, né? Coisas que nós estamos aprendendo diariamente. Através do quê? Das histórias diárias da vida, que são sempre alguma coisa para a gente. Lembrando Paramahansa, né? Eu sou o centro. Se tudo que está fora é Deus, opa, Deus está conspirando para quê? Para o meu bem. E aí por isso que o Paulo de Tarso fala assim, tudo conspira para o bem daqueles que amam a Deus, que amam o universo, que amam todas as pessoas, né? Que estão aprendendo a amar pelo menos, né? Passo a passo, né, Nando? E aí? Exatamente. Então, a gente está fazendo essas reflexões e as primeiras pessoas a receberem, ao ouvido primeiro a ouvir isso, essas lições, são os nossos ouvidos. Então, a gente tem que nos ouvir também. Por isso que a terapia, por exemplo, é uma das coisas muito importantes da gente verbalizar aquilo que a gente está sentindo, porque às vezes fica num looping nos nossos pensamentos, só girando, 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 e a gente não sai daquilo, né? Fica no mesmo. Então, ali com essas palavras do nosso querido Toninho, a gente vai para o momento de prece, de oração e de vibrações, aquele momento que a gente sempre recomenda aí você separar aí um copo de água, um recipiente com água, e essa água aí, com certeza, na hora que você estiver ouvindo, assistindo o programa Alvorada, os benfeitores irão trabalhar, e irão também trabalhar
né, nas águas da caixa d'água da nossa casa, dos filtros, onde a gente toma um banho, se higieniza. Antes de ir para a prece, Toninho, você quer falar alguma coisa? Então, quando você falou da caixa d'água, Nando, vamos recontar a história do Dr. Emoto, aquele da água, né? Que você fala da água magnetizada, como é importância essa questão de boas vibrações, né? Depois a gente lembra, depois, né? Da oração. Isso. Então tá bom, vamos lá para o momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada. Que nós possamos nesse instante aproveitar essa energia conectada com os benfeitores espirituais e fazer com que essas energias boas possam chegar nas águas da nossa casa, nas águas que estão no nosso corpo, nas águas que estão nas caixas d'água, nos recipientes, nos filtros, no encanamento que está dentro já da nossa casa, que possa abençoar os benfeitores queridos, cada gota desta água, e que ela possa fazer bem à nossa saúde. Que nós possamos, com a reflexão de hoje, ter um outro olhar para as histórias das outras pessoas, porque às vezes julgamos, às vezes condenamos, apontamos erros, difamamos. Por quê? Porque não conhecemos a história das outras pessoas. Às vezes as pessoas estão reagindo de alguma forma que a gente considera errada, errônea, mas e a história daquela pessoa? Qual será? Então, os benfeitores queridos que têm um olhar, que têm uma lente, que conhecem, que podem ver a história de cada um de nós, possam nos trazer a bênção do nosso Mestre Jesus. Jesus mesmo, tu, Senhor, quando olhava para aqueles que estavam caídos, enfermos, sofridos, tu sabias da história de cada um e levantava para que recomeçassem novas páginas em suas vidas. Assim também possamos, Mestre querido, dos ensinamentos que nos trouxeste através do Evangelho que tu nos ensinastes, através também de teus exemplos, e possamos seguir de forma mais segura, mais ampliada, com mais compreensão, com mais amor, respeitando a história de cada um. Por isso te pedimos, Senhor, que amplie a tua bênção nessa hora e possa chegar em todos os lugares deste planeta, em todos os lares deste planeta, em todos os nossos familiares e entes queridos, pessoas ligadas a nós pelo trabalho, pela educação, das formas outras de vivência e de experiência, que tu possas abençoar todos os seres da terra, entre os reinos mineral, animal, vegetal, pré-hominal e hominal, mais o espiritual da terra. Te agradecemos, Jesus, nesta hora agora, mas pedimos-te novamente que esteja conosco hoje e por todo sempre. Que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho para você e para falar, não é, de um ambiente que você pode adentrar, que é o Clube Amigos da Boa Nova. Entre no site amigosdaboanova.com.br. Lá você vai encontrar, não é, como você pode se associar e colaborar com essa obra de divulgação do bem, do espiritismo e também do Evangelho de Jesus. Você quer falar com alguém que está lá nos telefones? Ligue para as nossas telefonistas colaboradoras e colaboradores no 0800 12 018 38 e também através do fixo, que é a Grande São Paulo, o 2458 3214, né, que é 0 operadora 11. Muito bem. E temos também, né, um telefone que você pode falar diretamente pelo WhatsApp, que é o 97261. Eu vou falar
prefixo é o 11 97261 0272. Anote esse número, baixe aí, coloca no seu smartphone, porque esse mesmo número é o Pix, aquela modalidade de você enviar recursos, né, imediatos, assim, rapidamente. Então, anote aí, vou repetir, é o 11 97261 0272. Venha fazer parte desta família. E falando de família, né, alguém que é da minha família também, considerado da minha família, é o nosso querido Toninho. Toninho, você vai trazer uma canção para nós ou quer falar um pouco lá do Dr. Emoto? Antes da canção, vamos já falar da história do Emoto, né? Que é muito conhecida, mas talvez muitas pessoas não conheçam. O Dr. Emoto fez uma experiência interessante. Ele pegou um pote com água, outro pote com água, né? Os dois potes com água do mesmo tipo. Num ele vibrou ódio, sentimentos desalinhados com as leis do universo, leis de amor, né? No outro ele vibrou amor. E quando congelou essa água, né, ele percebeu o seguinte, que os cristais formados no pote com água, onde ele vibrou ódio, estavam totalmente desconexos. Os cristais aqui do amor eram cristais bonitos, maravilhosos, com uma harmonia, né? Então, Nando, isso é importante para a gente sentir quanto que a gente emite isso, influencia a psicosfera do ambiente onde nós estamos, mas principalmente a nós também. A caixa d'água. Você imagina uma família que vive brigando, isso interfere na caixa d'água? Com certeza. Uma cidade que está cheia de ódio, por exemplo, a gente sempre fala, né, nesses últimos 4 anos aí teve muita polarização, muita disseminação do ódio, né? As águas que a gente está usando, será que são influenciadas por isso? Segundo uma pessoa que foi autorizada a vir aqui no Brasil e falar em nome do Dr. Emoto, eu conversei com ele há muitos anos atrás, ele falou que sim, que as águas de um rio podem ser contaminadas por esses pensamentos. A caixa d'água também. Então a gente precisa pensar em fazer essa vibração de coisas boas, né? Não emitir esses sentimentos ruins que vão para fora e que estão dentro de nós também, né, Nando? E vamos fazer a música? Vamos, Toninho, aí do Dr. Emoto aí, é interessante que ele usou porções de arroz também, aí a porção de arroz que foi com boas vibrações ficou branquinha, limpinha, a outra ela apodreceu, e por aí vai. Inclusive, não era só, ele escrevia um papelzinho e punha, não é nem de falar, era interessante aí ele ampliava os cristais que estavam ali, da água, por exemplo, e via as imperfeições ou perfeições de acordo com as vibrações, né? Então, o nosso Toninho vai trazer uma canção para nós agora. Qual que vai ser essa canção, Toninho? Anuncie para nós. Essa canção nós já cantamos aqui algumas vezes, mas é sempre bom lembrar, né, Nando? Chama-se Canto de Unidade. E esse canto de unidade é estar unido a Deus. Jesus falou, eu e o Pai somos um. Paulo de Tarso falava também, já não sou eu quem vivo, mas o Cristo quem vive em mim. Esse Cristo não é algo simbólico só, é algo ligado a pensamentos, sentimentos, emoções e energias, né? Que nós temos, nós sabemos que já estão sendo mensuradas a partir de alguns experimentos atualmente, né? A música chama-se Canto de Unidade, é nos unir ao Pai. E o Pai o que é? O Pai, como eu falei, se eu sou o centro, o Pai é tudo que está em volta de mim, né? Nos unir com amor, assim, ó. Nosso Pai, somos todos filhos teus, pois a nossa religião é ter Deus no coração. Deus que é paz, Deus que é luz, que nos une e nos conduz. Vejo agora tua mão nos levando em comunhão. Nosso Pai, somos
somos todos filhos teus, pois a nossa religião é ter Deus no coração, aprendendo a amar e a servir a todo irmão. Vamos juntos caminhar rumo à libertação. Nosso Pai, somos todos filhos teus, pois a nossa religião é ter Deus no coração. E o que é esse Deus no coração? Se a gente imaginar que tudo é Deus, é trazer tudo para dentro do nosso coração, é importar isso para dentro de nós, né? Tratar tudo com amor. Como eu sempre digo, né? A gente sempre diz, Nando, ainda estamos distante disso, mas esse é um caminho ligado à nossa libertação verdadeira, né? É por aí. Bacana, muito linda essa canção para ver como, então, por exemplo, a música ela tem uma influência tão importante na vida de todos nós, né? E considerando também, lembrando do Dr. Emoto, que a gente tem quase mais de 70% de água no nosso corpo, então veja que a influência daquilo que você ouviu nas histórias que o Toninho contou hoje, o quanto a gente influencia o outro também nos influencia, quanto nós estamos ligados uns aos outros, né, por energias, até se a gente eleva essas energias, as nossas frequências, a gente entra numa frequência maior, a gente passa a estar invisível até para entidades que estão desencarnadas e que olhariam e iam nos ver e às vezes não nos vê, né, Toninho? É por causa da famosa identificação, né? Nós somos a sintonia, né, Nando? Se eu estou no mesmo padrão de um amigo espiritual que a gente chama de inimigo, entre aspas, né, Nando? Eu estou na mesma faixa de vibração, sintonia dele. Quando eu vibro ódio, eu atraio que tipo de espírito? Que tem ódio, cara. Não vai me ajudar a melhorar, né? Se eu estou num padrão vibratório, de oração, de melhores pensamentos, estou próximo de espíritos mais elevados, né? A gente é lei de atração, né, Nando? E você falou 70% do nosso corpo ser água. Coincidentemente, 70% da Terra, planeta Terra, também é água. Você vê como tem uma grande lógica em tudo isso, né, Nando? Não é à toa, né? Tudo bem, Toninho, aí as suas considerações finais, aí suas despedidas, e depois aquela canção no final que você também canta. Eu quero agradecer a você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Esperamos você no próximo programa Alvorada. E agora fiquem com o Toninho para encerrar, né, mais esse programa no dia de hoje. Vamos lá, Toninho. Tchau, tchau. Obrigado, Toninho. Forte abraço, querido Nando, forte abraço a todos. Assim, bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.